que desafiou a morte. No coração do Cáucaso, em uma pequena cidade da então União Soviética, nasceu em 19 de maio de 1953 um garoto, destinado a marcar a história. Seu nome, Shavaskel Apetian. Desde cedo, mostrou uma determinação incomum. Ainda criança, treinava horas a fio, desafiando os limites do corpo e da mente. Não demorou para que se tornasse uma promessa do esporte, escolhendo uma modalidade pouco conhecida, mas brutal em exigência: a natação com nadadeiras. Esse tipo de nado exige resistência absurda, pulmões treinados ao extremo e músculos capazes de suportar longas distâncias em velocidade. Para Shavaskel, isso não era apenas esporte, era um chamado. Ele queria ser o melhor. E foi. Durante sua juventude e início da fase adulta, Shavaskel conquistou 11 campeonatos mundiais, 17 títulos europeus e quebrou mais de 40 recordes mundiais. Era um nome respeitado em toda a União Soviética. Um símbolo da força e da disciplina. Aos 23 anos, seu futuro parecia traçado. Medalhas, aplausos, reconhecimento internacional. Mas a vida tinha outros planos. O acidente do Lago Sevan. Era 16 de setembro de 1976. O dia parecia comum em Yerevan, capital da Armênia. Pessoas iam ao trabalho, outras voltavam para casa. Entre elas dezenas viajavam em um trailer-bus superlotado. A estrada, que passava às margens do Lago Sevan, era estreita e perigosa. Uma curva mal calculada, um erro de direção, e o inevitável aconteceu. O ônibus perdeu o controle. Despencou do dique. E caiu nas águas profundas do lago. O impacto foi violento. Dentro, pânico. Do lado de fora, quem passava viu apenas o barulho metálico, a água se agitando e, depois, um silêncio mortal. Poucos segundos depois, apenas bolhas subindo à superfície, denunciavam a tragédia. Entre os que presenciaram a cena estava Shavaskel. Ele estava acompanhado do irmão, que também era nadador. Por um instante, ficou imóvel. Mas só por um instante. Em seguida, a reação foi instintiva. Tirou as roupas pesadas, respirou fundo e mergulhou. A água era turva, carregada de lama e lixo. Não havia visibilidade. Apenas escuridão. Shavaskel desceu até a profundidade do ônibus. Com os pés, quebrou as janelas. O som abafado do vidro se partindo misturava-se com o desespero de mãos que se estendiam no escuro. Pessoas tentavam escapar, mas estavam presas. E então começou a luta. Um corpo. 2. 3. A cada mergulho, Shavaskel subia à superfície trazendo uma pessoa. Entregava aos que estavam na margem e mergulhava novamente. Foram 20 descidas. 20 viagens ao inferno aquático. O esforço era sobre-humano. Seus pulmões queimavam. Seu coração parecia explodir. Mas ele continuava. No total, conseguiu tirar 20 pessoas. Apenas 9 sobreviveram, 11 morreram diante de seus olhos. Quando finalmente foi retirado da água, o corpo de Shavaskel estava em colapso. Sangrava devido aos cortes causados pelos vidros. Estava exausto, inconsciente. Poucos sabiam, mas além da fadiga, ele havia aspirado água contaminada. A consequência viria dias depois. Pneumonia severa e septicemia. Meses de hospital. O fim prematuro de uma carreira esportiva brilhante. Mas Shavaskel nunca se arrependeu. Quando perguntado anos depois, disse que o único peso que carregava era não ter conseguido salvar mais. O heroísmo no fogo. O destino poderia ter encerrado sua história ali, transformando-o em uma lenda de um único ato heroico. Mas Shavaskel parecia condenado ou destinado a ser colocado à prova novamente. Em 1985, quase uma década depois, ele caminhava por Yerevan quando ouviu sirenes, gritos e o estalar inconfundível das chamas. Um prédio de 8 andares estava em chamas. O fogo avançava rápido, consumindo escadas, apartamentos, janelas. Pessoas estavam presas. E mais uma vez, Shavaskel não hesitou. Entrou no prédio tomado pelo fogo e começou a retirar quem podia. Subia e descia escadas cobertas de fumaça tóxica. Carregava pessoas nos braços, puxava crianças pela mão, arrastava adultos inconscientes. O calor era insuportável, o ar, inalcançável. Ainda assim, ele continuou. Salvou mais de 2 dezenas de pessoas, antes de finalmente desmaiar.
Seu corpo ficou coberto de queimaduras grave. Passou meses entre curativos, dores lancinantes e cirurgias. As marcas do incêndio ficaram para sempre em sua pele. Mais uma vez, ele colocou a vida dos outros acima da sua. Uma história real e de incrível heroísmo. Se gostou, inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações.